Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor de língua portuguesa, Matheus Lima. O tema da aula de hoje é as qualidades do anúncio. Nessa aula, iremos trabalhar o gênero textual anúncio publicitário e entender melhor algumas das suas características. Mas, antes da gente começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o segundo ciclo da EJA, que tem como eixo temático ética e cidadania. O objetivo de aprendizagem é valorizar a língua como veículo de comunicação e expressão das pessoas e dos povos. Os objetivos específicos são explicar os conceitos de ética e cidadania por meio de exemplo do gênero textual trabalhado, abordando também o processo de coleta seletiva, e elucidar o gênero textual anúncio publicitário e suas características, destacando o uso da linguagem verbal e não verbal. E lembre-se que agora vocês também podem marcar as suas presenças aqui na aula da TV. Para isso, é só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela e preencher o formulário. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula? E para começarmos a nossa aula, quero que vocês observem essa imagem aqui. Um tempinho para vocês analisarem. O que mais chamou a atenção de vocês aqui? Foram os textos ou a imagem em si? Qual que é a mensagem apresentada aqui? E onde a gente encontra esse tipo de texto? Esse cartaz, por exemplo? Vamos responder a essas e a outras perguntas que provavelmente vieram à cabeça de vocês. Mas antes, vamos fazer a leitura juntos. O lixo é seu. Faça a coleta seletiva. Condição para um mundo melhor. Prefeitura Municipal de São Paulo. Aqui embaixo, ó. Vejam que o anúncio já trouxe uma frase que chama a nossa atenção, que nos faz pensar. Ao dizer que o lixo é seu, quer dizer que todos nós temos responsabilidade com ele, o lixo que produzimos. Desde o início, quando produzimos, até o descarte final, com responsabilidade. Isso é ser ético e cidadão. Mas você sabe o que é ser ético e cidadão? Um tempo para vocês pensarem. Ética é a área da filosofia dedicada às ações e ao comportamento humano. Já a cidadania é o conjunto dos direitos e deveres civis e políticos de um indivíduo na sociedade. Então, podemos entender que uma pessoa ela é ética e cidadã a partir do momento em que ela apresenta responsabilidade com seus comportamentos e perante a sociedade, no conjunto de seus direitos e deveres. Voltando ao exemplo lá do anúncio, quando lemos a frase "o lixo é seu", entendemos que, enquanto cidadãos, somos responsáveis pelo lixo que produzimos. É nosso dever ético e cidadão recolher nossos resíduos e realizar o descarte adequado do lixo, a fim de que não prejudique o ambiente em que vivemos. A segunda frase da imagem é: faça a coleta seletiva. Condição para um mundo melhor. Primeiramente, vocês sabem o que é a coleta seletiva? Observe na imagem que vocês já vão ter uma dica. Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
Coleta seletiva é um mecanismo de recolha dos resíduos, os quais são classificados de acordo com sua origem e depositados em latas de lixo indicada por cores. Ou seja, eles podem ser resíduos orgânicos ou materiais recicláveis, como papel, plástico, vidro, dentre outros. Além deles, materiais hospitalares e radioativos têm um destino diferente. As cores do saco de lixo já mostram isso. Vamos entender como que a coleta seletiva acontece? A coleta seletiva representa a maneira mais ecológica e adequada para o descarte do lixo. Associada ao tema de educação ambiental e do desenvolvimento sustentável, a coleta seletiva evita a poluição do solo e das águas. A intenção é separar todos os resíduos, utilizando-os na reciclagem. Dessa forma, o cidadão colabora com o meio ambiente através do descarte responsável. Temos um total de 10 cores para a coleta seletiva, sendo elas, vamos analisar aqui, o azul, que é para papel e papelão, o vermelho, que é para descartar plástico e isopor, temos o verde para o vidro, o amarelo para o metal, o preto para a madeira e também temos o laranja, que é para o lixo perigoso ou contaminado, o branco, que é para os ambulatórios ou de serviço de saúde, lixo hospitalar, o roxo, que é para lixos radioativos, o marrom, lixos orgânicos, como por exemplo a casca de uma banana, e o cinza, que é o não recicláveis ou misturados, aquele lixo que acaba se misturando, sabe? Bem, agora que já entendemos sobre a mensagem que essa imagem nos passa, a pergunta é: o que representa essa imagem aqui? A que gênero textual essa imagem, essa composição, pertence? Um tempinho para vocês pensarem. O gênero textual que pertence a esse texto é o anúncio publicitário. Mas o que é esse anúncio publicitário? É um gênero textual que promove um produto, uma pessoa, uma ideia ou um serviço, sendo veiculados pelos meios de comunicação em massa, como jornais, revistas, televisão, o rádio e a internet também. E podemos encontrá-los em outdoors, tipo esse aqui, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô, etc. Então, pense comigo. O nosso anúncio publicitário, aqui do início da aula, promove um produto, uma pessoa, uma ideia ou um serviço. Pensem um pouquinho. Parabéns para quem respondeu que o anúncio publicitário que a gente está analisando desde o início da aula promove uma ideia. A ideia que é anunciada aqui é o descarte consciente do lixo, já que é nossa responsabilidade como cidadão descartá-lo de maneira correta. Vamos continuar analisando sobre o gênero anúncio publicitário. O principal objetivo desse gênero é o convencimento do consumidor para que ele adquira o produto, contrate um serviço, apoie uma pessoa ou uma ideia, etc. Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem os anúncios publicitários, utilizam de diversas ferramentas discursivas. Por exemplo, o uso de imagens e da linguagem simples e do humor também. Note que esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor. Olhem só, esses cartazes mais chamativos. E, portanto, são atrativos. São repletos de verbos no imperativo, que são aqueles que indicam uma ordem. Vamos ler juntos esses exemplos aqui que eu trouxe para vocês.
Olhem só. Proteja a infância. Temos o verbo proteger. A violência contra crianças e adolescentes aumentou de forma expressiva durante a pandemia. Fique alerta. Denuncie. Aqui, ó, temos a propaganda da Coca-Cola. Viva o lado Coca-Cola da vida. Outro verbo, viva, viver. E aqui uma propaganda bem antiga do chocolate Batom. Peça batom, peça batom. Várias vezes se repetindo. Temos o verbo pedir, peça. De acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários apresentam a função apelativa, ou seja, buscam apelar, persuadir e convencer os receptores da mensagem, que são os consumidores. Olha esse exemplo aqui da charge que eu coloquei para vocês. Publicidade para público infantil sofrerá restrições. Mamãe, esse comercial está me persuadindo. A gente pode citar outras características essenciais do gênero anúncio, como o caráter comercial. A publicidade é utilizada para vender algo, como, por exemplo, esse encarte da Boticário, que está vendendo maquiagem, perfume, enfim. Os textos são relativamente curtos e possuem uma linguagem bem simples. É comum que anúncios sejam formados apenas por frases curtas, escritos em uma linguagem mais acessível para o grande público. Olhem aqui, ó. Poderoso como você, tique sem P. Não tem muitas palavras, é só uma frase. E também temos o uso de cores, imagens e fotografias. Percebam aqui, por exemplo, nessa propaganda do Chiquinho e da Trento, que eles utilizam as imagens do sorvete, do chocolate, e também a fonte das palavras, ela é uma fonte mais bonitinha, uma fonte mais atrativa para a gente ver no cartaz. Temos também a linguagem verbal e não verbal. Aqui, por exemplo, ó, nessa propaganda. Essa é a minha família. Qual é a sua? E temos os remedinhos que estão sendo anunciados. Porém, vamos entender melhor os conceitos desses dois tipos de linguagem, verbal e não verbal? Voltando ao gênero textual que a gente está analisando desde o início. Observem de novo o nosso aqui anúncio publicitário. Vejam que temos o uso de palavras, ó, palavras e imagens. Essa composição é importante, pois ambas, imagem e texto, auxiliam na transmissão da mensagem a ser passada para o leitor. As frases apresentam ordem, o lixo é seu, faça coleta seletiva. Já as imagens compõem uma cena, ok? Que mostra como o lixo deve ser coletado e devidamente descartado. Observem ó, que o lixo está bem separadinho nas sacolas, cada sacola com sua cor. Estão vendo como as linguagens verbal e não verbal trabalham juntas? A linguagem verbal é o uso de palavras, sejam elas escritas ou verbalizadas. Já a linguagem não verbal é o uso de imagens. Como nesse anúncio temos o uso das duas, a ocorrência da linguagem mista ou híbrida. Eu coloquei mais alguns exemplos para vocês. É proibido fumar neste local. Aqui temos o uso da linguagem verbal, somente palavras. Aqui temos o cigarro com a faixa no meio atravessando. Aqui é somente a linguagem não verbal, só imagens. E aqui temos os dois, o cigarro com a faixa e proibido fumar. Linguagem híbrida, linguagem não verbal e linguagem verbal, que dá a linguagem híbrida. Outro ponto muito importante no anúncio publicitário que estamos analisando nessa aula é a segunda frase. Vamos observar. Faça coleta seletiva. Condição para um mundo melhor. Perceberam que nessa frase aqui tem uma ordem? A palavra faça é um verbo que está no modo imperativo. Ó, modo imperativo. Isso indica ordem. A ideia aqui é persuadir, quer dizer, convencer o leitor a comprar essa ideia.
Uma vez que esse é o objetivo principal do anúncio publicitário em questão. Eles querem vender a ideia de fazer a coleta seletiva. Agora, vamos fazer uma interação? Vou dar uma imagem para que vocês escrevam uma frase que indique uma ordem. Quer dizer que eu usarei a linguagem não verbal e vocês vão utilizar a linguagem verbal. Vamos lá. A imagem é esta aqui, ó. Estão vendo? É um barco, né, feito de madeira, num rio muito poluído. Olha só quanto lixo que tem. Beleza? Qual frase vocês dariam? Pensem que vocês querem promover uma ideia em cima dessa imagem. Pensem em uma palavra, em frases com ordem, que deem ordem. Um tempinho para vocês pensarem. E aí, o que vocês pensaram? Uma sugestão é: não polua os rios. Ou também, não jogue o lixo nos rios. Nessas duas frases, as palavras de ordem são polua, ok? E também o jogue. Agora que vocês já aprenderam sobre o gênero textual anúncio publicitário, vimos as suas características e também os seus objetivos, vamos praticar o que aprendemos hoje? Porém, antes, vocês já marcaram a presença de vocês na aula de hoje? Se ainda não marcaram, é só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e marcar a presença. Vamos lá agora? Questão 1. Qual é a principal função do anúncio publicitário? Um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 1. A principal função do anúncio publicitário é a de promover ou divulgar um serviço, um produto, uma pessoa para o grande público. Agora, questão número 2. Qual dessas características não faz parte do gênero textual anúncio publicitário? Letra A, linguagem simples. Letra B, textos relativamente curtos. Ou letra C, uso apenas da linguagem verbal. Pensem um pouquinho em casa. Resposta da questão 2, letra C, uso apenas da linguagem verbal. Anúncios publicitários podem apresentar tanto a linguagem verbal, ou seja, palavras, quanto a linguagem não verbal, imagens, desenhos, fotos, etc. Observem, por exemplo, esse cartaz aqui do filme Cidade de Deus que eu trouxe para vocês. Temos o título do filme, ok? Cidade de Deus, e uma composição de imagens aqui, um grupo de pessoas, uma galinha, que essas imagens, essa composição, as imagens junto com as palavras, o título do filme, auxilia para a venda do filme para o público. Agora, questão número 3. Vamos ler esse anúncio aqui. Campanha de vacinação contra o sarampo. 20 de julho a 31 de agosto, das 9 às 16 horas. Quem deve se vacinar? Crianças de 6 meses a adultos de 49 anos. Locais: 32 UBSs. Leve documento com foto e a carteira de vacinação. Prefeitura de Sorocaba. Agora, vamos responder. O que está sendo anunciado nesse cartaz aqui? É um produto? É um serviço? É uma pessoa? Ou é uma ideia? Expliquem sua resposta. Pensem um pouquinho em casa.
Resposta da questão 3. O que está sendo anunciado aqui, nesse cartaz, é uma campanha de vacinação contra o sarampo. Ó, campanha de vacinação contra o sarampo. Ou seja, o anúncio está divulgando um serviço. Agora, questão número 4. Ainda sobre esse anúncio aqui da vacinação contra o sarampo, vamos responder. O cartaz utiliza a linguagem verbal, a não verbal ou as duas? Justifiquem sua resposta. Respondam aí. Agora, resposta da questão 4. O anúncio utiliza as duas linguagens, verbal e não verbal. São apresentadas informações escritas sobre o público-alvo da campanha e também os locais e as datas de vacinação, ok? E aqui desse lado, lado direito, temos a presença do mascote do Sistema Único de Saúde, que é o Zé Gotinha, sendo o elemento não verbal. Assim, esse cartaz apresenta a linguagem híbrida. E atenção, estudantes! Última chamada para assinar a lista de presença. É só vocês apontarem o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Nossa aula está chegando ao fim. Vamos revisar o que foi visto hoje? Nessa aula, aprendemos mais sobre ética e cidadania, também a coleta seletiva, qual o conceito, o que é. Entendemos o gênero textual anúncio publicitário e as suas características. E também vimos o que são a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Observe essa imagem aqui e eu quero que vocês pensem que vocês são responsáveis por produzir uma campanha publicitária de incentivo à preservação do meio ambiente. Escrevam em seus cadernos palavras ou frases que indiquem ordem, convidando o público a praticar a preservação e o cuidado com o meio ambiente. Depois, é só vocês tirarem uma foto e enviarem para esse QR Code aqui, ó. Eu vou esperar muito ansioso pelas suas atividades. Nossa aula vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!